o Aldo Bisoc, ele vai fazer uma palestra e vai falar sobre o indo-europeu, o latim e as origens da linguística. Então, por favor, Aldo. Aê! Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Participei ontem aqui já do nosso segundo sartel. Eu saí daqui bastante emocionado, né? E eu acho que está sendo realmente uma festa muito legal. E eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. A professora Ieda, organizadora do nosso evento. Quero agradecer também aos meus alunos, que foram as pessoas que realmente me empurraram, né, para essa palestra. Eles fizeram questão que eu viesse aqui pagar esse mico. E, enfim, muita gente me perguntava sobre o latim, sobre as origens do latim, e eu acabei então resolvendo falar sobre não somente as origens do latim, mas a língua que deu origem ao latim, né, que é o indo-europeu, e a pesquisa sobre essa língua tem muito a ver com a história da própria linguística. Quer dizer, a linguística nasceu a partir do momento em que se começou a buscar não só a origem do latim, mas das outras línguas europeias que são parentes do latim. Tá ok? Bom, o que acontece? Quando a gente fala na origem da linguística, e quando a gente diz que a linguística é a ciência que estuda a linguagem, é preciso que vocês tenham em mente o seguinte: estudos sobre a linguagem existem desde a antiguidade, tá ok? Já por volta de 500 anos antes de Cristo, na Índia, um gramático chamado Panini elaborou uma gramática do sânscrito, que é a língua sagrada da Índia, uma gramática tão perfeita que até hoje, mesmo as gramáticas modernas não se comparam com a gramática de Panini em termos de detalhe, de tão detalhista que ele foi na descrição do sânscrito, ok? Por outro lado, os gregos também se interessaram pelos estudos da linguagem, só que os gregos tinham uma coisa, né, que vocês já devem ter ouvido falar muito quando se fala da Grécia. Eles eram extremamente preconceituosos com qualquer povo que não fosse grego, né? Tanto é que quem não era grego era chamado simplesmente de bárbaro. E, para quem não sabe, essa palavra bárbaro é uma onomatopeia, né? Quer dizer, blá blá blá, né? Bar. Ou seja, aqueles que não falavam grego, falavam blá blá blá. Portanto, o grego era a única língua digna de ser estudada. Ok? Então, embora eles tivessem consciência da existência de outras línguas, eles não se interessavam por elas, eles só estavam interessados pelo grego. E Aristóteles se preocupou, foi um dos que se preocuparam com a questão da língua, mas de maneira indireta. Ele estava preocupado em tentar descobrir todas as categorias de coisas, de objetos, de conceitos de que era formado o pensamento humano. Então ele estava buscando as categorias do pensamento. E, sem querer, ele acabou descobrindo as categorias da linguagem, as classes gramaticais. Então hoje nós estudamos aí substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome. Esses conceitos vêm de Aristóteles. Então ele, tentando identificar todas as coisas nas quais nós somos capazes de pensar, acabou indiretamente criando uma classificação gramatical. Por quê? Justamente porque ele estava se baseando na língua grega, ou seja, em como um grego pensa. Existem línguas no mundo em que essa divisão substantivo, adjetivo, verbo não tem sentido, né? Existem línguas chamadas aglutinantes, isolantes, em que realmente
a nossa classificação gramatical não faz sentido. Também na Grécia, surgiu a filologia, surgiu a gramática, como nós a conhecemos hoje. Só que a gramática, para os gregos, era a arte de bem falar e de bem escrever. Então ela não era uma disciplina descritiva, ela não estava preocupada em explicar como a língua funciona, como as pessoas falam. Ela estava preocupada em prescrever como as pessoas que querem falar bem devem falar. Ok? Então ela estabelecia normas a serem seguidas, com base nos grandes autores gregos. A gramática grega começou a ser elaborada já em época tardia, por volta do século IV a.C., então em época posterior já à época clássica. Por isso, eles, com um certo sentimento saudosista, né, da época áurea da civilização grega, eles começaram a se reportar a esses autores e tomá-los como modelo do que deveria ser o bom uso da língua. E essa postura prosseguiu pela Idade Média, pelo Renascimento, até mais ou menos até o final do século XVIII. Praticamente todo estudo de língua tinha esse caráter prescritivo, esse caráter normativo, não tinha uma preocupação científica. E vejam que coisa curiosa, na verdade, desde a antiguidade, todos os seres humanos têm consciência da diversidade linguística, né? Todos os povos, ao se relacionar com outros através do comércio, eles percebem a existência de diferentes línguas. Os romanos sabiam, eles tinham uma noção intuitiva de que o latim tinha parentesco com o grego. Os romanos, inclusive, prezavam muito a língua grega. Embora eles tenham conquistado a Grécia politicamente, eles foram culturalmente conquistados pela Grécia, porque todos os romanos cultos, né, que se prezassem, deveriam conhecer o grego, e a literatura grega servia de modelo para a literatura latina. Então, os romanos conheciam muito o grego e sabiam, percebiam as semelhanças que haviam entre essas línguas. Por outro lado, depois, com a chegada do cristianismo, a Europa começou também a ter contato com o hebraico, posteriormente também com o árabe. E o que acontece? Eles começaram a perceber que o hebraico e o árabe não tinham uma relação aparente com o grego ou com o latim. Só que nem por isso eles se dignaram a estudar cientificamente essa questão. Quer dizer, então sempre houve essa consciência, mas nunca houve uma preocupação propriamente de fazer um estudo comparado das línguas para compreender diferenças, semelhanças. Agora, a coisa começa a mudar no final do século XVIII. Em meados do século XVIII, a Inglaterra conquistou a Índia. Em 1757, a Índia passou do domínio francês para o domínio britânico. Então passou a ser uma colônia da Inglaterra. E a língua sagrada da Índia, como eu disse, era o sânscrito. Era uma língua que no século XVIII já não era mais falada, ela era uma língua morta, como o latim, para a Europa, mas era uma língua que ainda se usava na poesia, na religião e no direito. E os ingleses, evidentemente, ao se apossarem da Índia, como bons colonizadores, né, eles adotaram uma série de práticas jurídicas da Índia, ou seja, incorporaram localmente as práticas jurídicas que já eram vigentes. Então, para isso, eles precisavam conhecer o código jurídico que estava escrito em sânscrito. Muito bem, um determinado sujeito chamado William Jones, que era juiz no Fort William, próximo de Calcutá, e além de juiz e, portanto, conhecedor do direito tanto britânico quanto do direito indiano, ele também era um orientalista, ele era um estudioso das línguas e das culturas orientais. Então, ele era um profundo conhecedor do sânscrito.
E ele foi a pessoa que pela primeira vez, em 1786, apresentou uma comunicação num congresso na Inglaterra, em que ele demonstrou o parentesco entre o grego, o latim, o sânscrito e também algumas outras línguas europeias, como as línguas germânicas, por exemplo. O que ocorreu a partir daí? Ele deu origem a um novo campo de estudos. É esse o momento em que surge, pode-se dizer que pela primeira vez a linguagem passa a ser estudada cientificamente. Tá ok? Bom, na Europa, sabia-se já há muito tempo que as línguas românicas descendiam do latim. Por quê? Isso vocês inclusive vão ver na disciplina Filologia Românica, né? Aguardem que vocês vão ver isso mais em detalhe. O latim, evidentemente, evoluiu ao longo do tempo, sobretudo o latim vulgar, o latim falado pela população de Roma, né, que era diferente do latim culto, do latim literário. E, sobretudo, depois da queda do Império Romano, houve uma dialetação muito forte desse latim. Então, surgiram dialetos em todas as partes. Praticamente cada aldeia, cada vila tinha lá o seu dialeto. Tá ok? Só que, evidentemente, esses dialetos eram dialetos orais. Eles não eram escritos, eles não produziam literatura. A única língua, ou melhor, as duas únicas línguas dignas da literatura, as únicas duas línguas de cultura durante toda a Idade Média foram o grego e o latim. Sobretudo o latim. Então, os falantes de todos esses dialetos, eles tinham a sensação de que eles estavam simplesmente falando o latim vulgar. Embora esses dialetos já tivessem se distanciado muito do latim clássico, ainda permanecia aquela ideia de que falava-se latim, apenas um latim popular, um latim das classes baixas. O que ocorre? Por volta do século IX, começam a aparecer os primeiros documentos escritos em alguns desses dialetos. Ou seja, alguns desses dialetos começam a produzir literatura e começam então a se impor como línguas. É o caso do dialeto de Paris, né, que vai se transformar no francês. É o caso do dialeto de Florença, que vai se transformar no que nós hoje chamamos de italiano. E assim por diante. Então, a partir do momento em que começam a surgir realmente línguas românicas diferenciadas do latim, e essas línguas começam a produzir literatura, começam a ser usadas no direito, na religião, na poesia, etc., começa-se então a perceber que as pessoas não estavam mais falando latim, elas estavam já falando outra coisa, outras línguas. E é a partir desse momento, então, que se começa a fazer a comparação entre o latim e as línguas ditas vulgares, e começa-se a ter uma consciência, então, de que essas línguas descendem do latim. Tá ok? Mas até então, a única ideia que se tinha de descendência, de evolução linguística era essa. Muito bem, a partir de William Jones, no século XVIII, esse conceito de língua-mãe e línguas-filhas é estendido a outras línguas. Ou seja, ele afirma que o próprio latim, o grego, o germânico, que na verdade era conhecido através do gótico, do século IV, né? E algumas outras línguas, o antigo eslavo, e mais o antigo persa, ele afirma que todas essas línguas têm parentesco entre si, o que significa que todas elas devem descender de uma origem comum, de uma língua primeira que teria dado origem a todas essas línguas, língua essa que provavelmente não era mais falada. Ok? Então, aí ele funda o conceito de indo-europeu. Bom, por que indo-europeu? Justamente porque essa língua supostamente deu origem tanto às línguas da Índia e da Pérsia, quanto às línguas, a maioria das línguas da Europa.
Evidentemente não todas, né? Existem algumas línguas europeias que não são descendentes do indo-europeu. Muito bem, gente. A partir desse momento começa a haver um interesse científico pelo estudo da linguagem. Ou seja, a preocupação dos estudiosos a partir de então não é mais estabelecer normas de como as pessoas devem falar, mas é começar a buscar as origens, como as línguas surgiram. Tá ok? Muito bem. Os estudos foram os seguintes. Em primeiro lugar, um alemão chamado Schlegel, em 1808, ele elabora a primeira gramática comparada de várias línguas europeias. Então ele é um dos primeiros a publicar um trabalho de comparação entre línguas, procurando mostrar semelhanças entre essas línguas. Depois dele, um outro sujeito chamado Rasmus Rask, era um dinamarquês muito jovem, ele fez um outro estudo, aliás, independente de Schlegel, eles nem se conheciam a princípio, em que ele também intuiu, ele também já havia percebido essa relação de parentesco entre as línguas. E ele chegou, inclusive, a fazer uma determinação da distância desse parentesco. Ou seja, é como se ele estivesse reconstruindo, ou já esboçando, pelo menos, uma árvore genealógica das línguas. Daquelas que tinham um parentesco mais próximo para aquelas que tinham um parentesco mais distante. Muito bem, em 1823, um outro alemão chamado Klaproth, Julius Klaproth, ele foi o primeiro a empregar o termo indo-germânico, né? Indo-germanisch, que na verdade os alemães usam até hoje, né? Na Alemanha não se fala em indo-europeu, se fala em indo-germânico. Parece até um pouco presunçoso da parte deles, né? Mas o que ele queria, na verdade, era demonstrar que se tratava de uma língua que ia desde a Índia, no extremo oriental, né, do continente eurasiano, até o extremo ocidente, até a Islândia, né, que é a parte mais ocidental da Europa, tá certo? Quase ali já no Canadá, né? Então ele quis pegar os dois extremos, da Índia até o germânico. E esse termo inicialmente foi usado. Os ingleses originalmente também chamavam o indo-europeu de ariano, né? O que é um equívoco, porque na verdade os arianos eram um povo que habitava a Índia, era um dos povos de origem indo-europeia. Então, na verdade, os arianos não eram os indo-europeus. Tá ok? Muito bem. Depois, um outro sujeito chamado Franz Bopp, também alemão, né? Vocês veem que os alemães tiveram muita importância na origem desses estudos. Ele fez um estudo abrangente da conjugação verbal nas línguas indo-europeias, e ele demonstrou como essa conjugação verbal era igual em todas as línguas, ela obedecia aos mesmos critérios, tá ok? E ele procurou, em vez de apenas acentuar as semelhanças entre as línguas, observar também as diferenças sistemáticas entre as línguas. Então ele criou um conceito que é fundamental na linguística histórica, que é o conceito de diferença sistemática ou diferença significativa. Então não só o que é igual é que interessa para estudo, mas aquilo que é sistematicamente diferente também interessa. Como é que nós vamos ver isso? Eu gostaria de projetar a minha transparência aqui para nós estudarmos um pouquinho como é que isso funciona. Pai em diversas línguas indo-europeias. Então, nós vamos dar uma olhada aqui, nós vamos fazer o que o Franz Bopp fez, ou seja, compará-las, e vocês vão começar a perceber semelhanças e ao mesmo tempo diferenças. Mas vocês vão ver que essas diferenças são sistemáticas, tá? Por exemplo, no sânscrito, a palavra para pai é Peter, né? Tem aí um R
silábico, é um R vocálico, né? Ele tem valor de vogal. No antigo persa é patar. Em antigo irlandês, athir. Em letão, pater. No grego clássico, pater. Em latim, pater. Em italiano, que descende do latim, padre. Em francês, também uma língua descendente do latim, père. Em português, pai. O antigo búlgaro, que é o registro mais antigo de uma língua eslava, tem pat. No russo atual, que não descende do antigo búlgaro, mas é uma das línguas eslavas atuais, pat. Né? Então esse i aqui, que existia nas línguas eslavas, desapareceu e se tornou apenas uma palatalização aqui. No gótico, que é também a língua germânica mais antiga conhecida, né, registrada por escrito, fada. No antigo inglês, father. No inglês atual, father. No antigo alto-alemão, vater. No alemão atual, vater. Esse V tem som de F. No antigo nórdico, father. E no sueco atual, que descende do antigo nórdico, far. Então vejam só, gente.